Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos de Direito Eleitoral, as nossas dicas de Direito Eleitoral para você que prestará a prova TRE Pará. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de dicas tiradas da Lei dos Partidos Políticos, a Lei de número 9.096 de 95. Basicamente, nós trataremos de 5 dicas, as dicas de número 26 a 30. Então fique ligado. A primeira dica de hoje é sobre a criação de um partido político. Para criar um partido político, algumas etapas deverão ser preenchidas. A primeira etapa trata-se da etapa de fundação daquele partido político. Na etapa de fundação, nós temos o registro do partido político no cartório civil de pessoas jurídicas. Esse registro busca a aquisição da personalidade jurídica. Uma vez adquirida a personalidade jurídica, o partido político vai em busca do registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, das etapas que mais marcam a criação de um partido político é a aquisição de personalidade jurídica. É uma aquisição que não será mais necessária que seja feita no cartório do Distrito Federal, mas agora essa aquisição de personalidade jurídica poderá ser realizada no local da sede daquele partido. E posteriormente nós temos o registro do estatuto no TSE. Diz então a Lei dos Partidos que o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, que é uma personalidade jurídica de direito privado, é importante ressaltar isso, registrará o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, registro do estatuto no TSE, não confunda isso. A nossa segunda dica trata-se de responsabilidade. Bom, quando nós temos uma responsabilidade aplicável aos partidos políticos, que se trata de uma responsabilidade inclusive civil e trabalhista, essa responsabilidade caberá exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento de uma obrigação, à violação de um direito, a dano a um terceiro, a outrem, ou a qualquer ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos da direção partidária. Então, se eu tenho um partido político X e eu tenho um órgão nacional, eu tenho um órgão estadual e municipal desse partido. O órgão municipal, violou um direito. A responsabilidade se dá exclusivamente ao órgão da direção municipal. Não atingiria os demais órgãos, sejam eles estaduais ou até mesmo o órgão nacional. É essa informação que essa dica número 2 está trazendo para nós, tá bom? Então eu estou falando de responsabilidade dos órgãos partidários quanto à violação de uma obrigação, de um direito, um dano causado a um terceiro, ok? A nossa próxima dica fala sobre filiação partidária. Anteriormente, antes da mudança que nós tivemos em 2019, os partidos políticos, os órgãos partidários, nas segundas semanas do mês de abril e outubro, tinham que encaminhar à Justiça Eleitoral uma relação dos filiados daquele partido político para atualização das informações da Justiça Eleitoral. Hoje nós não temos mais isso. Tá? Esse artigo ele deixou de existir. Hoje nós temos um sistema chamado Filia. Esse sistema é um sistema informatizado, um sistema online, onde nós teremos essas informações à disposição dos partidos e da Justiça Eleitoral de uma forma mais rápida, de uma forma célere. Hoje nós temos o seguinte na Lei dos Partidos. Deferido internamente o pedido de filiação, então aceita o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos da direção municipais, regionais ou nacional, deverá, então é uma obrigação, inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que é o sistema chamado Filia. Até em 2019 nós tivemos um lançamento quanto a esse sistema, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e também das sessões em que eles estão inscritos. Então é um sistema que vai ali reunir essas informações dos filiados, ok? Bom, outra informação sobre a questão da filiação: nos casos de mudança de partido do filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e vai dar ciência da saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. Ok? Então perceba que houve uma mudança de partido, a Justiça intima o partido político, a agremiação partidária, e dá ciência ali daquela mudança, daquela saída do filiado. Ok? Quanto à filiação partidária também, outro ponto relevante é que nós sabemos que para candidatar a um cargo eletivo, uma das condições de elegibilidade, todas as condições, vocês vão lembrar, estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Uma das condições é a idade mínima. Nós temos o alistamento eleitoral, temos também a filiação partidária, temos o domicílio eleitoral na circunscrição. A filiação partidária, então, é uma das condições. O mínimo hoje exigido de tempo de filiação partidária para se candidatar são 6 meses. No entanto, os partidos políticos, eles poderão, veja o que eu disse, poderão estabelecer condições de filiação, prazos de filiação superiores aos 6 meses. Então lembre-se, pode o partido político estabelecer prazos de filiação superiores a 6 meses? Pode. No entanto, esses prazos de filiação, eles não poderão ser alterados no ano eleitoral, tá? Podem ser prazos superiores, mas não é possível que essa alteração seja feita em ano eleitoral. Nós estamos em 2020. Em 2020, não é possível mais alterar prazo de filiação, ok? Fique ligado. Bom, quero lembrá-los também, que é um convite a vocês. Nós temos um curso de 250 questões comentadas de direito eleitoral disponível no site www.eleitoralcombruno.com.br. Passa lá no site, conheça o nosso curso e adquira. É uma excelente forma de revisão, tá bom? A próxima diquinha é sobre fusão e incorporação. Para que um partido político se funda a outro ou incorpore outro, é importante seguir um critério. Somente poderão se fundir ou incorporar os partidos políticos que tenham registrado seus estatutos no TSE há pelo menos 5 anos. Então, esse é o período mínimo exigido por lei para que um partido político se funda ou se incorpore a outro partido político. Então, registro definitivo do TSE há pelo menos 5 anos, certo? O partido político, antes das mudanças que nós tivemos em 2019, tinham que consolidar o seu balanço contábil e enviar à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte. No entanto, agora nós temos um prazo diferente, que é importante você levar isso para a prova, que é até o dia 30 de junho do ano seguinte, é o prazo que o partido político terá para enviar os seus balanços contábeis. O partido político com órgão nacional, ele envia o seu balanço contábil ao TSE. O dos órgãos estaduais aos tribunais regionais eleitorais. E dos órgãos municipais encaminha aos juízes eleitorais. Ok? Então, cada órgão partidário, a depender da sua estrutura, encaminha a um órgão diferente. O nacional ao TSE, os estaduais aos TREs e os municipais aos juízes eleitorais. Ok, pessoal? Quanto à movimentação de recursos, olha só, os órgãos partidários municipais que não movimentaram recursos financeiros ou arrecadaram bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, de declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil.
bem como ficam também dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos nesse período. Uma coisa é não terem movimentado recursos financeiros, ficando desobrigados a prestar contas. Outra coisa é a necessidade de apresentar uma declaração de ausência de movimentação de recursos. Esses órgãos partidários não ficam isentos, ok? Sobre erros formais ou materiais. Na prestação de contas partidárias, é possível que hajam ali alguns erros formais ou materiais. Formais, relacionado à estrutura da prestação de contas, né? A forma que foi entregue, e material relacionado ao conteúdo, ao objeto da prestação. Erros formais ou materiais nessa prestação que não comprometam, olha só, que não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas, não acarretarão desaprovação de contas. Tá certo? Aqueles que não comprometem o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas. Tá bom? Bem, pessoal, e se há uma ausência de prestação de contas? Como que a lei dos partidos nos ajuda a resolver isso? A falta de prestação de contas vai implicar a suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitos responsáveis às penas de lei. Então, beleza, não prestou contas? Tudo bem, então eu vou suspender as cotas do fundo partidário, que são cotas mensais. Aí o partido político vai ficar doido, né? É um dinheiro que eu tenho para me sustentar como partido político. Então, a falta de prestação, a ausência de prestação implica a suspensão de novas cotas. Beleza? Bem, pessoal, essas foram então algumas diquinhas de direito eleitoral sobre a lei dos partidos políticos para você que vai prestar a prova TRE Pará. Se ficou com dúvida em algum termo técnico, pode mandar para mim, para cursosbrunooliveira@gmail.com ou me procurar também pelo Insta, @professorbrunoeleitoral. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.